Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente estava lendo alguns comentários sobre alguns vídeos quando eu faço uma radiografia do bolsonarismo e, a despeito de muitas pessoas que de fato reconhecem as falhas e as bizarrices do movimento bolsonarista, no entanto, tem aqueles idiotas que ainda insistem em crer que o bolsonarismo é a nossa única opção, mesmo que essa opção tenha tornado a direita inviável. E não só inviável, como refém de projetos translocados de uma pessoa que não está preparada para a devida missão de fazer as coisas certas no âmbito da política. Então observem que mesmo eu mostrando, desenhando, destrinchando, descrevendo tudo o que se passou com essa direita para que nós chegássemos a esse estado de coisas, mas os burros de carga idólatras não querem ver a realidade mesmo. Eles querem mais que o Brasil se afunde. Isso é o mais assim bizarro, né? É o mais assim extravagante. Mas particularmente esse comentário me chamou a atenção pelo grau de mentiras bizarras, mas ao mesmo tempo com aquela empáfia de querer te ensinar política, aquela empáfia de querer te ensinar os fatos. Um tal de João, não sei das quantas, escreveu essa seguinte tolice aqui: não sou seguidor do Alan, porém, ou seja, mas, quer dizer assim, eu não sou bolsonarista, mas, aí vamos ver, não posso me furtar de fazer alguns comentários. Bem que você deveria ter se furtado mesmo, porque era só besteira, mas vamos lá. Primeiro, as falas do Conde contra protestantes judeus não me representam. Cara, lamento dizer, se você discorda, problema seu. É claro que você gosta muito desse pessoal judeu protestante, mas principalmente protestante, porque é a base de apoio do teu ídolo. É a base de apoio do seu objeto de idolatria. E é interessante que esses ditos católicos que se dizem de direita, anticomunistas e não sei o que, blá blá blá, ou então tradicionalistas, eles se alinham a um projeto político que é de um anticatolicismo patológico. Se nós observarmos, por exemplo, o projeto do evangelistão que está por trás do Bolsonaro, não é muito diferente de certos grupos fundamentalistas protestantes americanos que têm aquela ideia de escatologia, de confrontação e enfrentamento. É por essas e outras que nós observamos esse alto grau de histeria coletiva, como o que aconteceu nos eventos no final do ano de 2022. Pessoas rezando para pneu, ou então simplesmente rezando, orando: ai meu Deus, ai, graças a Deus, Alexandre de Moraes foi preso. É aquela coisa, a aceleração escatológica. E eu poderia ir mais além. Infelizmente, os evangélicos eles têm um problema muito sério do que significa uma concepção de devoção, e justamente eles criticam os católicos por isso, quando na verdade eles caem muito facilmente na idolatria, porque a religiosidade protestante se resume radicalmente a um sentimentalismo. Vejam, por exemplo, o apoio que o público evangélico deu para o Pablo Marçal. Cara, se você ver a ficha do Pablo Marçal, as maluquices que ele já fez, e não só as maluquices, mas os golpes que ele deu, pelo amor de Deus. Mas, segundo uma certa trupe evangélica e segundo alguns pastores, ele é um homem de Deus. Ele é um homem palatável. Sabe por quê? Porque ser contra a esquerda, você pode ser tudo. Você pode ser o pior miserável do universo. Você pode ser o pior canalha do universo. Mas se você é contra a esquerda, logo, evidentemente, a esquerda detém o monopólio do mal, enquanto você vê todos aqueles alinhamentos, por mais absurdos, por mais bizarros, por mais contraproducentes, como o bem. Então é esse raciocínio binário. E esse sujeito aí quer bancar o católico isentão, sabe? Aquele católico tradicionalista de direita, que nós temos que unir todas as forças contra o mal maior, que ele acha que é o mal maior. Porque o evangelistão que está por trás do Bolsonaro é algo que não somente é anticatólico, como é completamente anti-Brasil. Escuta o que eu estou falando aqui. Eu não duvido que se o Trump ameaçar invadir o país ou anexar o Brasil, eles apoiam. Eles apoiam. E esse católico aqui, que é tolerante aos protestantes e aos judeus, e leia-se, judeus entre aspas, ele é tolerante às políticas do Estado de Israel, ele vai apoiar. Sabe por que ele vai apoiar? Porque muitos desses católicos de direita não gostam da Igreja Católica.
Na verdade, eles fazem parte de grupos que questionam a autoridade dos bispos, grupos que questionam a autoridade do Papa. Quantas pessoas desse meio católico tradicionalista já disseram que o Papa Francisco não é o verdadeiro Papa, que o bispo da comunidade não é o verdadeiro bispo, que o padre é TL ou coisa parecida, dizendo que a igreja está dominada pela teologia da libertação, e claro, eles se casam com a escatologia protestante de destruir tudo. Mas vamos lá. E eu tenho certeza de que não há nada na tradição nem no magistério que embasem o pensamento dele. Depende do que você chama de tradição magistério e depende do que você acha que é meu pensamento. Eu não prego perseguição contra os protestantes, ou hostilidade, ou ódio, coisa parecida. O que eu coloco claramente aqui é o seguinte: eu explano uma apologética católica de resposta a certas acusações infundadas, injustas e até falsificadoras de uma certa apologética protestante. Então, quer dizer, isso está tanto na tradição como no magistério. Ou seja, eu tenho o direito de defender a minha fé católica. Agora, você, que eu não sei que tipo de crença você tem, e você provavelmente está se justificando perante os protestantes e os judeus porque você se passa por católico, até o dado momento não vi nenhuma defesa sua. Pelo contrário, você defende uma agenda direitista, liberal, americanista, mas ao mesmo tempo escatológica, neoconservadora. Porque o chamado neoconservadorismo tem aspectos de confrontação e de violência que são até mesmo incompatíveis com os conceitos da democracia liberal que eles defendem. Por quê? Porque eles defendem conquista de espaços, eles defendem métodos de suprimir o adversário político, dentre outras coisas. Nesses pontos, vocês são extremamente maquiavélicos. E isso porque nós temos que lembrar que os protestantes são extremamente agressivos no âmbito político. Você acha que um país de maioria protestante no Brasil, você acha que um país onde o evangelistão tiver influência, tal como acontece nos Estados Unidos, vocês acham que os católicos não sofrerão perseguições ou não sofrerão hostilidade no seu próprio país? Claro que sofrerão, seus idiotas, seus retardados. Vejam como é que é a política americana. Vejam como, por exemplo, atuam esses movimentos neocons alinhados com o evangelismo, que são sectários. Eles têm um ódio furioso da igreja católica, um ódio doentio. E muito da propagação das mentiras contra a igreja é alimentada por eles. Aí eu não sei o que você acha que seja tradição e magistério, porque a tradição e o magistério, pelo bem da verdade, me obriga a defender a fé católica. Aí vem aqui o rótulo de nacional-socialista. Claro, se você não aprova certas políticas de Israel, evidentemente que você não o faz por uma questão humanitária, por uma questão de razão, por uma questão de consciência. Você o faz simplesmente porque você é da turminha do bigodinho. Veja essa baboseira aqui. Principalmente porque a forma como ele se manifesta é preconceituosa e beira o pensamento bigodista germânico. Pera lá, nós estamos tendo uma política de extermínio de uma população, como no caso a população palestina. Isso é um fato. Queira você goste ou não, isso está acontecendo. 90% do país foi destruído. Não existem mais hospitais, não existem mais escolas, não existem mais casas. As pessoas perderam tudo. E as pessoas estão à beira da fome. E Israel está se utilizando dessa política para subjugar a população e pressionar a população a ser expulsa do seu próprio território. Quantas vezes membros do governo israelense já disseram: olha, nós temos que banir os palestinos, nós temos que expulsar os palestinos, nós temos que anexar o território de Gaza, nós temos que simplesmente tratar os palestinos como párias, como pessoas que não têm dignidade. E isso porque, senhor católico de direita, recentemente, um bombardeio israelense destruiu uma igreja católica, a única igreja católica de Gaza. Matou pessoas, matou irmãos de fé seus, seu ridículo. Aí, quer dizer, falar essas coisas é ser bigodista, segundo a sua lógica? Bigodista é a lógica judaica, cara. A lógica de desumanizar o povo palestino e dizer que o povo palestino não merece a dignidade de um país e nem mesmo da sua própria casa. Colono israelense apontando um fuzil na cara de uma mulher muçulmana ou de uma mulher cristã, dizendo: olha, você não vale a poeira dessa casa aqui, esse território é meu por direito sagrado, sabe-se lá do que. É isso que esse pessoal pensa. E você está apoiando isso. Você está caladinho. Isso é pensamento bigodista. O pensamento supremacista judaico, tal como nós estamos vendo hoje com Netanyahu, tal como nós estamos vendo hoje com
a mentalidade, inclusive evangélica, porque boa parte desse extermínio é apoiado pelo público evangélico. E você está calado. E qual é a posição da Igreja Católica? A Igreja Católica já se manifestou várias vezes contra a política de Israel. E você não sabe disso. Sabe por quê? Porque você não é católico, você é apenas um direitista. E ser católico é estar acima da direita e acima da esquerda. Porque nós temos princípios que são inegociáveis e que nós não temos que renunciar em favor da direita e nem da esquerda. Só que você não avalia isso, avalia por um nível de fanatismo. Vai lá se alinhar ao evangelistão para você ver, você sendo católico. Se é que você é católico mesmo, eu acho que você é apenas um direitista babaca, só isso que você é. Vamos lá. Aí olha só a baboseira aqui. Segundo, existem diversas doutrinas da igreja que impedem o católico de ter um político de estimação, Bolsonaro, e idolatrar uma ideologia política qualquer. Porém, é muito óbvio que o Lula e o PT representam um mal absurdo e evidente maior do que uma direita bolsonarista. Você tem certeza mesmo? Cara, quando a gente percebe a política da pandemia do Bolsonaro, eu não vejo o PT fazendo uma barbaridade como aquela. Até por uma questão de pragmatismo que o PT tem. Com todos os problemas que eu tenho com a ideologia petista, com todos os elementos repugnantes que eu acho no projeto do Partido dos Trabalhadores. Nós temos até mesmo um exemplo disso, como aconteceu no caso da H1N1. O que o governo petista fez? E isso foi que 2008, 2009? Comprou vacinas. Comprou vacinas contra a influenza. E o que vocês fizeram, cara? Vocês apostaram na imunidade de rebanho. Olha só que maluquice. Não me venham dizer que isso não aconteceu. Porque vocês inventam mentiras e mais mentiras. Vocês se retroalimentam de mentiras. E vocês criaram realmente um espantalho do PT que não existe. O PT não é essa coisa que vocês criaram para si mesmos para dizer que tudo que vocês fazem é válido moralmente. Se hoje o PT está no poder é por causa de vocês. Será que vocês não percebem isso? Será que você é tão burro, cara? Eu estou desenhando para você o processo de restauração da esquerda brasileira. Foi baseado o quê? Em acordos, em atitudes do Bolsonaro que fizeram favorecer a esquerda. É muito simples. Mas você diz o seguinte: esse mesmo grupo que favoreceu a esquerda no poder é a nossa única opção, ou é a nossa maior opção. Não, nós temos que investir até o fim. Isso aí é uma escatologia maluca, cara. Você é muito retardado para acreditar nisso. Isso não tem o menor sentido o que você está falando. Eu digo mais. Pelo contrário, enquanto a direita brasileira se tornar refém do bolsonarismo, se tornar refém do evangelistão, que é um projeto antinacional, vide o fato, por exemplo, dessa relação com Trump, e veja que há trabalhos acadêmicos que falam realmente que o projeto do evangelistão não é uma coisa espontânea, é uma coisa provocada. É quase que como uma infiltração ideológica americana dentro da realidade cultural brasileira, que é católica. Sim, eu sou averso ao evangelismo. O evangelismo é intelectual, o evangelismo não é cristão do ponto de vista daquilo que entendemos a plenitude do cristianismo. É uma distorção. Ou são várias distorções, por quê? Porque são hereges, fanáticos, e que têm um ódio, não somente do catolicismo, como um ódio do passado histórico do país. E é um ódio fabricado por quem? Pela ideologia e por um país que foi formado dentro de seitas heréticas como os Estados Unidos. E você, católico de direita, não, mas ele é um mal menor. Mal menor? Mal menor onde? Mal menor onde? Quando na política de pandemia investe num projeto de eugenia contra o povo brasileiro, recusando vacinas, enganando a população, mentindo, falsificando dados. E até mesmo, o que é pior, destruindo a publicidade do Ministério da Saúde, recusando vacinas, comprou muito tempo depois de uma caralhada de pessoas morrerem. Aí vocês acham que isso é o mal menor, cara? É sério mesmo que vocês acham que isso é um mal menor? Esse mal menor o PT não fez, cara. Mas vocês fizeram. E isso porque eu não estou falando de outras coisas. Essa tentativa de golpe de Estado, essa tentativa de infiltração no Exército, de infiltração das polícias civis e militares, isso o PT nunca fez, cara. Isso é um fato. Queira você gosta ou não, vocês adoram essa palavra chamada narrativa porque vocês têm passarinho para mentir. Porque esse que é o caso de vocês. Eu poderia catalogar inúmeras coisas que fazem o Bolsonaro ser pior do que o PT. Não é porque você é de direita que você é isento do bem e do mal, não, meu filho. Não é porque existe um grupo de esquerda que esse grupo de esquerda seja pior do que vocês. Vocês podem ser tão piores quanto ou até mais. E daí? Qual é o problema disso? Qual é o problema?
Quem te falou que ser de direita necessariamente te faz especial em alguma coisa? Te faz superior moralmente à esquerda? Ah, porque eu luto pelo mundo livre. Tá bom, é o mundo livre que apoia a agenda woke, é o mundo livre que apoia a Arábia Saudita, que apoia a Síria, no caso, a Al-Qaeda Síria no poder. Esse tipo de coisa, cara. Então você é um consumidor de baboseiras ideológicas que, na verdade, não surta efeito na realidade. Mas vamos lá. Por esse motivo, não há nada que nos impeça de sermos pragmáticos nesse momento de instabilidade, visando inclusive a eleição no ano que vem. Cara, olha só, que tipo de pragmático você é? Você está apostando num cara que se tornou inelegível e que está na porta de ir para a cadeia. É esse seu pragmatismo, segundo você mesmo. E vejam que o Bolsonaro só vai para a cadeia justamente porque ele fabricou uma situação totalmente desnecessária de um golpe de Estado. Vocês vão mentir, vocês vão inventar inúmeros subterfúgios, quando até ontem você estava pedindo um golpe de Estado. Vocês são assim, vocês são retroalimentadores das próprias mentiras. Vocês se contradizem tudo. Vocês não são uma direita páreo para enfrentar a esquerda. Vocês perderam tudo, cara. Vocês deram tudo que a esquerda quis. Até os pretextos para colocá-los na cadeia. Então por que eu vou apostar no fracasso? Porque eu vou apostar num bandido, num canalha, num safado que traiu as pautas do Brasil. Por quê? Baseado em quê? Baseado no fato de ele ser de direita? Baseado no fato de que ele tem um discurso conservador? Vocês são um bando de filho da puta, é isso que tem que ser dito. Vocês não têm compaixão nem pelo próximo, cara. Quando, em plena pandemia, 4.000 pessoas morriam por dia, esse seu ídolo estava dizendo: vocês estão aí com mimimi, para de mimimi, eu não sou coveiro. Esse é o tipo de gente que vocês são os escrotos, cara. É por isso que vocês estão se fudendo e vocês vão se fuder. Não, o governo americano não vai salvar vocês. O governo americano só vai querer enrabar mais o país. É isso que eles querem. Vocês acreditam mesmo que os Estados Unidos e o Trump estão preocupados com a democracia brasileira? Olha só o nível de burrice de vocês, cara. É por isso que vocês merecem se ferrar, cara. Eu não tenho a menor pena de vocês. Porque, olha, vocês chegaram a um ponto, a um limite tal, de estupidez, que mesmo a gente desenhando, mostrando pra vocês, olha só agora, por exemplo, as indicações do governo Lula. No caso, o Zanin, que era o advogado Lula, eles votaram e disseram pra você: a gente vai votar no Zanin porque ele é conservador. Cara, olha, se você acredita nisso, cara, se você acredita nisso, eu digo, um tarado é capaz de tocar em você em toca de um pirulito. Claro que eu vou aqui poupar certas palavras, mas vocês entendem muito bem. Você é muito burro pra acreditar nisso. Tem que ser dito, você é muito burro. Burro mesmo, tá? Vamos lá. O Conde claramente é esquerdista. Observe a lógica desses caras. Se você critica um ponto da direita e mostrando que a direita está entregando tudo que a esquerda quer, então logo você é esquerdista. Porque a única direita que ele conhece na vida é essa direita entreguista que dá tudo que o PT quer. E mesmo assim ele acha que é oposição. Ou pelo menos uma oposição competente, porque nem isso eles são. Eles são apenas um bando de negociantes muito ruins, diga-se de passagem, porque eles perdem tudo. E olha só que comicidade. É a direita que se diz contra o centrão, mas está no partido do Valdemar da Costa Neto, o mensalão. É a direita que faz oposição ao PT, mas, quando é conveniente, vota a favor do PT. E vota, inclusive, com ministros indicados pelo PT. E eles não fazem absolutamente nada. A única coisa que eles radicalizam é quando toca no micto. Aí tocou no micto, meu Deus do céu, aí os caras fazem um escândalo. Querem até a intervenção americana. Querem que o exército americano mate brasileiros. Porque, claro, se a gente tivesse uma guerra contra os Estados Unidos, o exército brasileiro teria que reagir. E compatriotas nossos morreriam por causa de vocês. Isso eu digo, vocês são bandidos se vocês defendem essa ideia. Eu já vi evangélico defendendo a invasão do Brasil e evangélico querendo transformar o Brasil numa espécie de extensão do evangelistão americano. Se você apoia isso, cara, você é contra o seu país, você odeia o seu país, você não é digno de ser brasileiro. Você quer mesmo que um exército estrangeiro mate os seus nacionais. E vejam, esse pessoal odeia o exército brasileiro. Sabe por quê? Porque o exército brasileiro não entrou na cooptação bolsonarista. Eles falam tão mal do PT. Ah, o PT é isso, aquilo. É, mas você vê, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus fazendo reuniãozinha com o PM. Recentemente saiu uma notícia que a Polícia Militar do Estado de São Paulo estava reunindo vários soldados, cabos, oficiais da PM na Igreja Universal.
É interessante que esse pessoal fale tanto sobre o Estado laico, mas isso fere o Estado laico porque você vê uma cooptação clara, uma infiltração clara do evangelismo dentro das polícias civis e militares. Eles querem bolsonarizar as polícias. Vocês não percebem isso, não? Porque boa parte desse público evangélico é defensor dessas escatologias malucas. Nós temos que combater o evangelismo com o devido acatamento, com todo respeito aos evangélicos, tá? Mas é claro, eu estou falando dos maus evangélicos, não falo dos bons evangélicos. Eu conheço evangélicos decentes, evangélicos que não querem esse estado de coisas, mas eu conheço uma gente louca que tem que ser combatida. E combatida com veemência política, no sentido de mostrar que eles são realmente traidores desse país. Mas vamos lá. O Conde é claramente esquerdista, bem como a maioria do seu público. Não, o meu público não é esquerdista. O meu público é um perfil de direita conservadora. É um perfil moderado. Claro, se você discorda do bolsonarismo, evidentemente que pela conclusão lógica binária e maniqueísta do vagabundo, nós somos esquerdistas. Não passa pela cabeça dele que você pode ser contra a esquerda e contra a direita. Então, dentro do raciocínio metafísico e tortuoso desta criatura, eu sou esquerdista porque eu mostro os defeitos da direita que promoveram a volta da esquerda ao poder. Eu não entendo esse tipo de raciocínio lógico. Deve ser um raciocínio lógico bolsonarista, sabe? Criado no reino de Nárnia, em que certos aspectos incompatíveis podem se compatibilizar. Ou seja, o princípio da identidade não existe, o princípio da não contradição e etc. Então, logo, segundo ele, eu sou esquerdista porque eu falei mal do Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro promova a esquerda, se o Bolsonaro fizer uma chapa com o Partido dos Trabalhadores, eles vão dizer que o Lula é conservador, porque, claro, a referência absoluta de conservadorismo é o próprio Bolsonaro, ainda que o Bolsonaro mostre ser um patife monumental. Mas tudo bem, mas vamos lá. Aqui nós temos uma outra coisa interessante. Ainda, a maioria é nortista ou nordestina, estados que dão prejuízo sistemático à federação. Sabe o que eu acho interessante? Até no começo desse vídeo, você me acusou de ser seguidor do bigodinho, ou seja, do regime nacional socialista. Você me acusou de ser seguidor de Hitler. Mas esse discurso discriminatório que você tem contra os nortistas e nordestinos é muito comum entre sulistas que são devotos do bigodinho germânico. Mas é aquela história, quando se fala de uma política genocida do Estado de Israel, e isso, você não precisa ser esquerdista, você não precisa ser de direita, de esquerda, não. Você precisa ver os fatos. Se você tem alguma razão humanitária para achar que a causa sionista não esteja acima do bem e do mal, então logo você vai concordar comigo que existe uma política brutal, uma política desproporcional e desumana com os palestinos que querem expulsar os palestinos de suas terras, etc. Bom, isso aí já está muito bem embasado. Mas, segundo ele pode se dar o luxo de falar dos nortistas e nordestinos com desprezo, justamente porque somos as regiões mais atrasadas do Brasil, com aquele ar de superioridade, como daquele casalzinho alemão que dizia assim: olha, a gente tem, sabe, aquele desdém com o nordestino, porque nordestino é vagabundo, sabe? Esse tipo de coisa. Deixa eu falar algo, seu animal. Primeiramente, quem promoveu a esquerda no Brasil não foi o Nordeste e o Norte do Brasil. Foram justamente as regiões mais ricas do Brasil. Já começa por aí. Segundo ponto, nas últimas eleições de 2022, o Lula ganhou na capital, São Paulo, a capital mais rica do Brasil, a maior capital do Brasil. E isso sem prejuízo do fato de que boa parte da ascensão do petismo no Brasil se deveu a quem? Ao Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, durante muito tempo, teve vários governos petistas, inclusive prefeituras petistas em Porto Alegre. Aliás, o ativismo judicial que nós vemos no Supremo, inclusive um certo ativismo de esquerda, surgiu nos tribunais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, mas principalmente do Rio Grande do Sul, o chamado direito alternativo, o direito achado na rua. E muitos outros que queriam transformar um juiz num agente ideológico, fabricando interpretações legais favoráveis às causas da esquerda. Então, quem introduz o PT no Brasil inteiro é o pessoal de São Paulo, já que Lula e a alta cúpula do PT se fez no sindicalismo em São Paulo, como também no Rio Grande do Sul. Aí agora você está querendo acusar os nordestinos de serem petistas, dando aquela empáfia de fanático bolsonarista do Sul que se acha superior ao resto do Brasil. Desculpa, mas vocês não são superiores porra nenhuma.
penca de intelectuais, de historiadores, de sociólogos, de literatos que o Nordeste nos deu, eu posso até falar do Nordeste mesmo, porque o Nordeste tem essa criatividade, esse vigor. Foi o Nordeste que fez São Paulo. Essa São Paulo próspera, essa São Paulo que cresceu muito, se deveu à mão de obra nordestina, muito mais do que a própria italiana, muito mais do que a própria japonesa. Aí você vem com o único argumento vagabundo de querer me depreciar pelo fato de eu ter uma origem nortista nordestina. Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Eu tenho 3/4 de linhagem do Nordeste e uma linhagem portuguesa, direta. E para mim isso não constitui nenhum problema. Constitui para você que, como você não tem argumento, se você é um sulista bolsonarista, eu digo, você é um sulista imbecil. Porque, pelo menos, eu posso provar que alguém do Norte ou alguém do Nordeste ainda tem uma situação de superioridade moral muito maior do que um canalha como você. Que depois, que ora me julga bigodista e ora vem com esse papo discriminatório contra os nordestinos, contra os nortistas. Como se eles não fossem pessoas, como se eles fossem desqualificados. É verdade, o norte do Brasil tem muitos problemas sociais gravíssimos, diga-se passagem. Mas isso aqui é território brasileiro. São brasileiros, são cidadãos como você. E isso mostra o grau de desprezo que você tem pelo país. Esse desprezo que eu faço questão de cuspir. Sabe por quê? Porque é isso que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um sinal de revolta contra o próprio país. Vocês bancam os patriotas, mas você não é capaz de amar cada pedaço do chão desse país. Eu sou capaz. Eu amo o Brasil por inteiro. Eu amo o Brasil do Sul e eu posso dizer para vocês, antes que alguns sulistas fiquem ofendidos, eu nasci no Rio Grande do Sul, tá bom? Eu sou gaúcho de nascimento. E tenho uma ancestralidade nordestina. Tenho uma ancestralidade nortista. Tenho uma ancestralidade portuguesa. E se mais além é índio, negro, holandês, tinha tudo. E qual é o problema disso? O problema é que não entra no seu mundinho maniqueu de um lacaio como você, que gosta de depreciar os brasileiros pobres, mas vai lá que nem uma prostitutazinha pedindo ajuda americana para intervir no Brasil, como de fato é o que vejo dentre muitos bolsonaristas, patriotas, segundo vocês mesmos. São tão patriotas que vocês querem que uma nação estrangeira entre em guerra contra o nosso país e evidentemente vai matar brasileiros, óbvio. Mas vocês não ligam para isso. Vocês não gostam do Brasil. Vamos lá. Aí aqui, pessoas que estão absolutamente acostumadas ao assistencialismo e algum tipo de filiação social, alguém, coronelismo. Deixa eu falar uma coisa. O que isso tem a ver com a esquerda? Quando na verdade nós observamos que a esquerda brasileira é formada nos círculos universitários paulistanos e cariocas e, no caso, gaúchos. O que o assistencialismo tem a ver necessariamente com a esquerda? Nada. A única coisa que eles introduziram foi o quê? O Bolsa Família. Mas bolsonarista é assim. Ele enche a boca para falar mal do Bolsa Família, dizendo que pobre tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo, você tem um bocado de empresário bolsonarista vagabundo que pega dinheiro do BNDES. Essa é a lógica dessas pessoas. Vejam, eu tenho algumas críticas ao Bolsa Família, alguns elementos pontuais, mas sim, existem pessoas que necessitam de ajuda, de apoio. E agora, esse babaca, esse otário está dizendo que a culpa da esquerda dominar o país é dos nordestinos, é dos nortistas, e não, por exemplo, dos ursos sábios da USP, dos ursos sábios da Unicamp, das regiões mais ricas do Brasil, que são os exportadores das agendas revolucionárias que, em geral, nós combatemos. Agenda woke, agenda LGBT, etc. Isso não é uma criação do Nordeste, isso não é uma criação do Norte do Brasil, não é uma criação do Centro-Oeste, é uma criação sulista, é uma criação do Sudeste. Viu, seu animal? Vamos lá, vamos lá. Isso fica muito evidente nas falas do Conde e nos comentários dos seus espectadores. Claro, então, na cabeça dele, nós criticamos o Bolsonaro não porque ele fez uma política desastrosa em vários aspectos da seara do seu governo. Não, é porque você é nordestino ou porque você é nortista, tá bom? Essa é a lógica dele, que legal. Que na sua maioria chamam quem é contra o PT de burro, mas basta 4 anos de ensino primário para ver que são, em sua maioria, semi-analfabetos. Cara, deixa eu te falar uma coisa, seu animal. Não é porque eu seja contra o PT que eu seja a favor do bolsonarismo. E primeiro, ninguém está criticando quem é contra o PT. Se está criticando ser bolsonarista apesar do PT. Quando eu mostro para você uma anta que o Bolsonaro ajudou o PT a voltar ao poder,
isso não é uma narrativa, isso não é uma ideologia, isso é um fato. Fato que eu apresento em vários vídeos aqui. E que os meus inscritos são testemunhas. E eles debatem sobre isso. Mas na cabecinha binária desse retardado mental, semiletrado, e ele se acha muito mais alfabetizado que todo mundo, tá bom? O cara, ele deve ser sulista, ele deve ser descendente de alemães, e ele se acha muito fodão. Esse sujeito aí se coloca no ar de superioridade por ser bolsonarista. Pô, aí é assim, sabe aquela coisa assim? O A e H balançando, você é bolsonarista. Pronto, se você é bolsonarista, eu duvido da sua inteligência. Eu duvido da sua inteligência. Hoje, nessa altura do campeonato, ser bolsonarista é dar atestado de burro mesmo. De burro. Eu diria que o nordestino analfabeto e repentista é mais inteligente que você. E eu digo, mais mesmo, porque muitos repentistas são inteligentes de fato. Eles só não são alfabetizados. E veja que cultura de alfabetização não quer dizer inteligência, tá? Tem muito alfabetizado idiota. Mas seja o que for, o fato é o seguinte, o argumento dele é dizer que nós somos nortistas e nordestinos. Pronto, aí já encerrou o problema. Já encerrou. E isso porque nós não somos contra quem é contra o PT. Nós somos contra o bolsonarismo. E eu digo, o teu bolsonarismo favoreceu o PT como nenhuma outra direita favoreceu, tá bom? Nem o PSDB chegou a tanto, tá? Vamos lá. Em relação ao Covid, imagino que ele tenha uma dor pessoal em relação à crise. O que de maneira alguma quero diminuir ou relativizar. Mas quando? Não quer nem um pouco, tá bom, mas vamos lá. Porém, é muita ingenuidade dele, paradoxal pelas suas próprias falas, não levar em conta que a pandemia foi politizada para atacar exatamente o governo americano da época. Primeiramente, quem é que está falando de governo americano aqui? Eu falo de governo brasileiro. Quando nós constatamos que um governo mentiu, desinformou, enganou deliberadamente, espalhou inúmeras fake news para forçar uma imunidade de rebanho, o que significa isso na prática? Significa que o governo brasileiro, na figura do senhor Jair Bolsonaro, e contrariando inclusive técnicos do Ministério da Saúde, quis que a população inteira se contaminasse e não se preocupou com o número de pessoas que iriam morrer. E no final das contas, ô bonitão, foram 700 mil pessoas. Morreram 700 mil pessoas. Esse canalha que você idolatra e que você acha que é apenas um mal menor, recusou a compra de vacinas para comprá-las só quando aconteceu a segunda onda. Ou seja, em março de 2021 morreram 66 mil pessoas de Covid. 66 mil pessoas de Covid nada mais são do que o número de mortos pela violência no Brasil em um ano. Ou seja, morreu em um mês o que a violência mata em um ano no Brasil. E vocês ficaram espalhando fraudemia, a pandemia não existe, a invenção é um instrumento político para boicotar o governo americano e o governo brasileiro. Cara, olha só o nível do seu caráter. Você está mais preocupado com as implicações políticas da pandemia, e isso favoráveis ao seu grupo, do que o lado humano da história. E isso porque nós temos que pensar que aquelas famílias enlutadas que perderam seus parentes, que viram a tragédia da pandemia, evidentemente, por uma conclusão lógica, votaram no PT. E votaram por uma razão muito simples. Por que alguém votaria num presidente da República mentiroso, safado, totalmente desconexo, que estava espalhando toneladas de mentiras, dizendo inclusive que aquelas pessoas que estavam morrendo de Covid não estavam morrendo de Covid, e até depreciando o sentimento das vítimas? Vocês vão ficar aí de mimimi? Esse mesmo psicopata que dizia que não era coveiro, coisa parecida, agora na iminência de ser preso, a minha barriga tá abrindo, vai sair merda. É esse tipo de gente, cara. Esse tipo de gente que você diz que é mal menor, cara. Olha, nem o Lula, e olha que eu não sou defensor do PT, e vocês sabem, a minha trajetória sempre foi antipetista, e eu sou antipetista até hoje. Mas o Lula, que é o Lula, teve mais hombridade moral, cara. Ele teve um posicionamento muito mais sério do que esse palhaço, que vocês dizem que é mal menor. Que mal menor é esse, cara? Que só desmoraliza a direita. Que homem sem hombridade moral. Até ontem, quando o pessoal tava morrendo, ele tava dizendo, eu cago pra vocês. Aí depois, quando ele tá sofrendo, ele é cheio de autocomiseração, e o cara quer, inclusive, destruir o próprio país, ele e o filho dele, e a família dele. Olha, Estados Unidos, boicotem o Brasil.
Acabem com os empregos, se puder até invadam o Brasil. Olha só que nível de maluquice, cara. Eu não conheço nenhuma direita que chegou a esse nível de maluquice, cara. Sério, em toda a história do Brasil, e talvez em algumas exceções históricas, a gente viu algo tão absurdo como o posicionamento de vocês, cara. Vocês querem ser levados a sérios quando vocês dizem que são patriotas e no dia seguinte vocês querem invasão do seu país? Vocês querem que o Brasil seja subjugado como se fosse uma potência de quinta? Como se fosse lá Cuba? Como se fosse Porto Rico? É isso que vocês querem, cara. Vocês não percebem a seriedade do que vocês estão pregando, não, seus idiotas? Com esse papo de que existe uma ditadura comunista e tudo mais, e blá blá blá. Para, meu! Isso é uma justificação retórica falsa. E eu já mostrei aqui porque nós não vivenciamos uma ditadura comunista. E mais além. E mais além. Sabe o que é interessante? O PT não fez 1/1000 do que o Bolsonaro fez de merda. Não fez. Roubaram, trapacearam, compraram o Congresso, o que de fato, infelizmente, é a política brasileira hoje, é uma política corrupta mesmo. E aí o PT chegou com todo mundo, como o Silvio Santos, e disse: quem quer dinheiro? Deu dinheiro para todo mundo, até para pobre deu dinheiro. É isso que o PT fez. O PT quis governar através da corrupção do Centrão. Queria comprar o Centrão, queria comprar todo mundo. Mas eles nunca chegaram no exército, nunca chegaram nas polícias militares e civis. Enquanto isso, o evangelistão está cooptando gente da polícia militar. Recentemente saiu uma matéria em que oficiais, soldados da polícia militar estavam se reunindo no templo da Igreja Universal do Reino de Deus. E inclusive católicos sendo obrigados a participar desse encontro, segundo a polícia militar, dizendo que era apenas porque não havia espaço e não sei o que, blá blá blá. Eu disse: não, pera lá. Vocês acham que os evangelistas não querem doutrinar o exército e a polícia? E vocês acham, católicos, que com o domínio do evangelistão vocês terão vez? Os caras odeiam vocês, os caras desprezam vocês. Eu digo que o PT, com toda a infiltração marxista da teologia da libertação e assim sucessivamente, e veja que essa infiltração ela é superestimada pela direita. Eu, por exemplo, vou para as paróquias aqui no Pará e não vejo nenhuma teologia da libertação. Primeiro que nós temos o evangelistão, querendo inclusive cooptar oficiais, cooptar gente pro bolsonarismo, e hoje o grosso do bolsonarismo mais maluco é evangélico. Como também o próprio Bolsonaro tentou cooptar o exército para um golpe de Estado. Imagina o evangelistão começar a contaminar o exército brasileiro, contaminar, por exemplo, as polícias civis e militares aí, dentro dessa agenda bolsonarista. Vocês sentirão saudade do Alexandre de Moraes. E veja que em nenhum momento você vai encontrar no meu vídeo alguma defesa do Alexandre de Moraes. Mas na cabeça burra do bolsonarista, se você fala alguma coisa factual que o desagrade, é porque você já está defendendo o Alexandre de Moraes, ou então você já está sendo contra o Bolsonaro. E mesmo quando você é contra o Bolsonaro, evidentemente que se você é contra o Bolsonaro, você é de esquerda. Aí ele faz a seguinte pergunta final aqui. Por fim, pergunto: qual a sugestão do Conde para a crise de Gaza? A solução é muito simples: combater o Hamas, porém reestruturar Gaza para os palestinos. Devolver Gaza para os palestinos. Deixar que os organismos da ONU, que outros organismos internacionais intervenham. E não querer expulsar os palestinos de Gaza, como também expulsar os palestinos da Cisjordânia. É isso. Agora, cara, nossa senhora, isso aqui é uma pérola da estupidez humana. Então, meus amigos, um grande abraço.